Vamos analisar um pouco do cenário epidemiológico da infecção por esse novo coronavírus e principalmente o seu reflexo no final do ano. Estamos em início de dezembro, em breve começam as confraternizações, as festas de final do ano, reuniões com amigos, familiares. É uma situação que nos preocupa bastante diante do atual cenário epidemiológico da infecção por esse novo coronavírus. Vejam, nós passamos um período aqui no Brasil e principalmente em São Paulo com uma queda progressiva do número de casos a partir de outubro e início de novembro. Entretanto, já na segunda semana de novembro, observamos já um crescimento do número de casos, de novas infecções, inclusive de mortes. E passamos novembro nessa situação, o que nos preocupa bastante pelo aumento de taxa de ocupação dos nossos hospitais e, consequentemente, com a chegada do final do ano, essa preocupação aumenta bastante para todos que estão envolvidos no enfrentamento desta pandemia. O que devemos trabalhar? Os pontos que são importantes, a gente está conversando com os amigos, está conversando com os familiares. Assim como 2020 está sendo um ano muito difícil para todos nós, é o momento que nesse final de ano a gente se conscientize de questões muito práticas do nosso dia a dia. Primeiro, evitar aglomerações. As festas de final do ano devem ser realizadas apenas com as pessoas que convivem o dia a dia com vocês. Dentro de casa, seus familiares, evitem receber outras pessoas, mesmo que sejam familiares, que isso aumenta a chance de infecção. Reuniões com amigos, em bares, restaurantes. Gente, isso não será possível nesse final do ano. A exposição é muito importante, as pessoas bebem, tiram a máscara, se alimentam normalmente, vão estar conversando e vamos lembrar que essa é uma doença de transmissão fundamentalmente por gotículas. A partir do momento que você está próximo de alguém, conversando, numa distância inferior a 1 metro, suas gotículas estão atingindo essa pessoa e essas gotículas estão repletas de vírus se a pessoa que está conversando com você estiver num período pré-sintomático ou assintomático, mas com a infecção por esse vírus. Claro, se ela estiver doente, com quadro respiratório, espirrando, tossindo, a chance de transmissão aumenta bastante, porque essas gotículas podem alcançar distâncias maiores, em torno de 1,5 m, 2 metros. Então, é uma preocupação muito grande qualquer situação de aglomeração. O que também vale lembrar que, natural, a gente sai para comprar presentes para os nossos familiares, para as pessoas. Se vocês observarem uma loja cheia, muitas pessoas não utilizando máscara, não entrem nessas lojas. É uma medida fundamental, todos devem estar utilizando máscara, deve ter uma restrição do número de pessoas dentro desses ambientes e esses ambientes devem ser bem ventilados. Então, se você eventualmente está numa reunião com poucas pessoas, final do ano, deixe as janelas abertas, portas abertas, para que o ar possa circular nesses ambientes com o ambiente externo. O ar-condicionado, desde que as portas e as janelas estiverem abertas, ok, não há problemas. Entretanto, você fechar a casa inteira e deixar o ar-condicionado ligado, isso é muito ruim, porque você vai estar circulando um ar que, se tiver alguém com infecção, potencialmente contaminado. E isso pode levar ao aumento da transmissão do vírus.
Então, se por um acaso você não tem condição de abrir janelas, abrir portas, desligue o ar-condicionado também. Esse ar-condicionado de parede, né, os splits, lembrar que eles circulam o ar, eles refrigeram o ar, mas não a troca com o exterior. E isso é uma preocupação grande. O ar tem que ser trocado com o ambiente externo para evitar a transmissão desse vírus. Outro ponto fundamental, a utilização de máscaras. A máscara deve ser utilizada 100% do tempo quando você estiver em convívio com outras pessoas. Por quê? Ela retém as gotículas. Conforme eu estou falando, eu estou gerando essas gotículas que, se eu tiver com a infecção, estão repleta de vírus. Então, a máscara retém essas gotículas e evitam que essas gotículas sejam transmitidas tanto para o ambiente que você está, uma mesa, um teclado de computador, uma tela de computador, como também ela tem um elemento filtrante que te protege. Claro, as máscaras de tecido, essa proteção, ela não é grande, ela é uma proteção pequena. As máscaras tipo cirúrgica, uma proteção um pouco maior e assim por diante. Existem máscaras específicas para cada ambiente de trabalho, principalmente nos hospitais. Entretanto, no dia a dia, a utilização de máscara tem o objetivo de reter as gotículas. Esse é o objetivo primário das máscaras. Então, utilize máscara o tempo inteiro que você estiver no convívio com as pessoas. Outro ponto fundamental é que estimular a limpeza do ambiente, né? Então, depois de você sair do seu teclado, da sua tela de computador, sempre tenha um álcool em spray, passe um spray com álcool, faça a limpeza desse ambiente, da mesa, do local de trabalho, que exatamente outros profissionais podem eventualmente utilizar esses equipamentos e eles podem estar contaminados. Agora, se você adquire a infecção, né, se você está sintomático, está com tosse, coriza, febre, mal-estar, não vá trabalhar desse jeito. Procure assistência médica, procure uma orientação médica adequada. Não vá trabalhar se você tenha algum sintoma. Dois sintomas são muito importantes nessa infecção. É a alteração do olfato, você perde a propriedade de cheirar as coisas, não está sentindo o cheiro adequado das coisas, e perda do paladar, você não consegue diferenciar o gosto de determinados alimentos. E essa é uma característica, o vírus tem uma ação em alguns nervos que pode ocasionar essas alterações do olfato e do paladar. Mas se você tiver algum sintoma, não vá trabalhar. Agora, eu tive contato, tenho uma irmã, eventualmente, um filho que está com o coronavírus em casa, fez o diagnóstico. O que eu devo fazer? É importante porque se você entrou em contato, um contato frequente, domiciliar com essa pessoa, provavelmente você tem adquirido a infecção. Então, o cuidado deve ser redobrado, você monitorar sintomas, principalmente febre, qualquer mudança do seu estado geral, isso é muito importante, sempre procurar um serviço médico. Claro, se é imprescindível você estar no local de trabalho, você está assintomático, cuidado redobrado, utilize máscara o tempo inteiro, faça a higiene das mãos de uma forma muito importante. Então, a higiene das mãos é extremamente importante, porque quando você faz a higiene das mãos, essas pequenas gotículas que muitas vezes estão nas mãos podem ser levadas aos olhos, à boca, ao nariz. Então, a higiene das mãos ela é fundamental em todo esse processo. O vírus é inativado com muita facilidade com água e sabão ou álcool, gel, é fundamental porque ele elimina esse vírus rapidamente. Muito bem, e se eu já tive a infecção, eu posso me expor, posso voltar a sair em todos os lugares? Não. Né? Existem casos já bem documentados de reinfecção, embora sejam muito raros, são raros,
porque claramente a infecção pode determinar algum grau de imunidade contra uma nova infecção, mas já existem casos documentados de reinfecção. Inclusive, alguns casos que a doença, a segunda infecção não é mais leve, pelo contrário, pode ser inclusive mais agressiva. Então, os cuidados devem ser mantidos por todos, mesmo que você já tenha tido a infecção por esse novo coronavírus. Bom, até quando a gente vai manter essas medidas, né? Até quando a gente vai precisar usar máscara? Estou cansado de usar máscara, quero ver meus amigos. Não é o momento agora, né? Mas provavelmente nós teremos uma vacina eficiente já no primeiro trimestre de 2021. Já está sendo, vários estudos estão sendo desenvolvidos, inclusive aqui no Brasil. A vacina já vai começar a ser aplicada em longa escala em alguns países da Europa, exemplo do Reino Unido, e aqui no Brasil. Então, certamente teremos uma vacina eficiente no primeiro trimestre. Claro que tem toda uma questão logística de distribuição da vacina, aplicação nas populações de maior risco inicialmente, depois a expansão geral à população, mas é um alento termos uma vacina eficiente, e isso foi inédito na medicina e na ciência como um todo, né? A rapidez de desenvolvimento de uma vacina eficiente em poucos meses após a identificação desse novo coronavírus. Mas sempre siga a orientação do seu médico, procure sempre informações confiáveis nos sites, isso é muito importante. Evitem leitura, muitas vezes, de sites que muitas vezes podem levar a notícias falsas, notícias milagrosas. Evitem essa situação. Sempre procurem sites oficiais, especialmente das sociedades médicas. Recado final, né? O que realmente precisamos ter a preocupação. Evite aglomeração, deixe os encontros para depois. Esse final do ano tem que ser mais restritivo mesmo, a sua família, aos entes queridos que convivem com você. Evite essa exposição. Uso de máscara 100% do tempo nessa convivência no dia a dia, seja no trabalho, todo momento que você está com outras pessoas. Higienize as mãos com frequência, lave as mãos ou utilize o álcool gel a todo momento. Mantenha uma boa limpeza do seu ambiente de trabalho, evitando que essas partículas podem ficar nesse ambiente e contaminar outras pessoas. Mantenha o ambiente bem arejado, janelas, portas abertas, e com isso, no dia a dia, mantenha uma distância social, evite que uma pessoa esteja falando muito próxima de você. Sempre uma distância em torno de 1 metro, 1,5 metro, é bastante adequado para que essas gotículas não cheguem próximas de você. E aqueles hábitos normais do dia a dia, também a gente tem que ter bastante cuidado. Evite tocar nos olhos, no nariz, na boca, com as mãos, que eventualmente possam estar contaminadas. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês mudem os comportamentos, tenham um comportamento bastante adequado para que a gente diminua essa situação atual, com esse crescimento desse novo coronavírus. É um compromisso de todos nós para que realmente a gente consiga enfrentar essa pandemia e sairmos vivos e saudáveis dessa situação. Muito obrigado.